Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Não, mas diga com vontade. Diga, Deus é bom. O diabo não presta. E Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Para a gente esquentar no Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, nós rendemos graças, louvamos e bendizemos ao Seu nome porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a Tua mão está sempre estendida ao nosso favor, ó Pai. O Senhor tem trabalhado por nós, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe o nosso culto nessa noite, né? Obrigado, ó Deus, por cada um aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que estão em casa, né? Acompanhando o nosso culto online. Obrigado, Deus, porque podemos dizimar e ofertar na Tua casa, Deus. Louvado seja Teu santo nome. Prepara, né? Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Deus. Obrigado por tudo, né? Fala com Teu servo, né? Para que possa trazer o recado do Senhor essa noite, ó Pai. Nós oramos, pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, abra sua Bíblia lá no texto base. Solta para nós aí, por favor. 1 Samuel capítulo 25. Nós vamos ler alguns versículos, você vai deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos, né, acompanhar a leitura e durante a ministração também. Amém? 1 Samuel 25, a partir do verso 2. Todo mundo trouxe Bíblia, amém? Ou Bíblia, ou tablet, ou celular com Bíblia, hoje em dia está assim, né? Só não pode andar sem espada, amém? Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou? Eu estou ouvindo folha passando aí. O texto é um pouquinho longo, mas nós vamos ler alguns versículos apenas para a gente poder meditar neles essa noite, amém? Vamos lá, 1 Samuel 25, a partir do verso 2. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho, que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Agora tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhes anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados dele, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele apacentando as ovelhas. Olha, pois agora
e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, em quem não lhe possa falar, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passa, e 200 passas de figo, e os pôs sobre o jumento, e disse ao seu jovem: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo que este tem no deserto, e nada lhe faltou em tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-lhe a seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouves as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça mal a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal qual ele é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém? Você já conhecia a história de Nabal e Abigail? Algumas pessoas já conheciam, né? Vamos aprender um pouco mais com Davi, né? Nas 2 últimas quinta-feiras nós falamos um pouco a respeito de Davi e do agir de Deus sobre a vida dele, amém? Nós vimos, por exemplo, como Davi derrotou o gigante Golias, não foi isso? Colocando, né, a sua confiança em Deus, colocando Deus à frente das suas batalhas. Gente, se a gente seguisse o exemplo de Davi, né? Se a gente seguisse o exemplo de Davi, toda vez que a gente tivesse um gigante pela frente, com certeza todas as nossas batalhas seriam muito mais fáceis, não é verdade? O problema é que a gente, sempre que aparece um gigante, um problema, a gente tenta resolver tudo sozinho primeiro. Aí quando a gente, acaba os recursos, a gente acha que não tem mais nada o que fazer, aí a gente se lembra de Deus, e vai procurar o Senhor. Mas a estratégia deve ser o inverso, Gente, uma outra coisa que vale a pena destacar a respeito da vida de Davi, e que às vezes a gente não se atenta para isso, quando Davi foi enfrentar Golias, Davi já tinha experiência com Deus. Davi disse assim: olha, Deus me livrou do leão, me levou das garras do urso, e Deus vai me dar esse filisteu também, vai me livrar da mão desse filisteu, desse gigante. Ou seja, Davi não foi a primeira vez que Davi estava enfrentando um problemão, Davi já tinha enfrentado antes. E gente, isso faz toda a diferença, nós precisamos ter experiências com Deus. Davi não lembrou que Deus ia ajudar ele, quando apareceu o problema, não. Davi já andava em comunhão, em comunhão com o Senhor, Já tinha enfrentado outros problemas gigantes. E, gente, a experiência com Deus, ela faz toda a diferença. Amém? Tem gente que busca Deus só na hora que o gigante aparece. Não tem experiência, mas nós precisamos mesmo caminhar com o Senhor, vida diária, comunhão, santidade, entrega, busca, amém? Estarmos preparados, cheios do Espírito, cheios da palavra, Quando o problema chegar, ele vai nos encontrar fortes, amém?
Precisamos andar com Deus. Na outra quinta-feira também nós vimos, né, que quando Davi chegou no momento de desespero, fugindo de Saul, né, Davi achou abrigo, pão e espada onde? Na casa do Senhor, você lembra disso? Né? Então, querido, na casa de Deus sempre tem o pão para você, o alimento, né, que te sustenta, né, a sua vida diária, a mensagem de Deus, a palavra de um pastor, um conselho, né, de um pastor, a palavra, né, a direção do Espírito para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver como é que Davi anda se comportando hoje, né? A Bíblia diz que Abigail era uma mulher muito bonita e inteligente. Você reparou quando eu li lá nos primeiros versículos? E eu estava estudando aqui e Deus me lembrou daquele versículo, né? O homem que acha uma esposa acha um bem, diz lá em Provérbios, um tesouro, não é isso? Nabal, além de achar um tesouro, ainda o tesouro era inteligente e bonito. Maravilha, né? E ela era casada com um homem chamado Nabal, cujo nome, né, o significado em hebraico significa tolo. Nabal significa tolo. Então não é um bom nome para a gente colocar nos filhos, né? Nabal. Tolo porque ele achava que tudo girava em torno dele. Você conhece gente assim? Já viu gente assim? Que acha que é o cara? Que tudo gira em torno dele, né? Que acha que não precisa de ninguém, que ninguém presta para ele. Nabal era assim, era esse tipo de gente. Muito rico, um fazendeiro muito rico, tinha muitas ovelhas, muitas cabras, né? Muito rico na sua época, muitos empregados. Porém, a Bíblia diz que ele era duro e maligno em suas obras. Pensa trabalhar para um homem desse? Coisa boa não deve ser, né? Ele não devia nada a ninguém, né? E ele ria da ideia de dividir alguma coisa com quem quer que seja, né? Pão duro, miserável, né? Gente que só falava em dinheiro. Conhece gente assim? Dinheiro na vida dele é o Deus dele, né? Só fala em dinheiro. Duro, não gosta de repartir nada, de abençoar ninguém. E a Bíblia conta que enquanto os empregados de Nabal estavam no campo, tomando conta dos rebanhos, né, vigiando os rebanhos, a Bíblia diz que os homens de Davi ajudavam de dia e de noite. A Bíblia fala que eles eram como um muro, né, ao redor daqueles rebanhos. Porque, gente, no deserto, lá nos campos de Israel, não tinha polícia, não. Nenhum tipo. Nem federal, nem PRF, nem polícia civil, nem polícia militar. Patrulha rural que tem hoje em dia, né? Não tinha isso lá, não. Era uma região perigosa, né? Havia muitos roubos, saques, havia. Né? Os pastores tinham que ficar de olho, né? Nos bandidos, nos beduínos, né? Nos saqueadores. Então, Davi, com seus 600 homens, ajudava aqueles pastores a tomar conta daquele rebanho enorme. Eles eram valentes, a Bíblia diz que eram valentes, e eles supriam, de certa forma, aquela necessidade que existia de segurança ali naquele local. Faltava segurança nos campos. Era como se Nabal tivesse um exército particular para tomar conta da sua fazenda. Olha que coisa boa. Você vai se preocupar com o quê? Se você tem 600 homens para te defender, para defender seus pastores, seus rebanhos, suas plantações. Esse era o cenário que estava acontecendo. E tudo ia muito bem, até que chegou o dia da colheita. Até ali foi tudo beleza. O dia que chegou o dia da colheita, começou a dar problema. As ovelhas haviam sido, né, tosqueadas para retirar a lã, o feno dos animais, né, guardado, né, a silagem, né, a comida de inverno para os animais, as plantações, né, haviam sido colhidas, né, o trabalho tinha sido feito, toda aquela fazenda ia muito bem, se produziu muito, muita fartura nas terras de Nabal. E era chamada a hora de assar o pão, né, de assar o cordeiro, né, a hora de derramar o vinho, contar os lucros, né? A gente sabe, né, que tempo de pós-colheita é um tempo de fartura, não é assim? O pessoal fica alegre, dinheiro no bolso, né? As pessoas ficam contentes, né? O comércio fica animado, tem muito dinheiro circulando, as pessoas estão felizes, tempo de fartura. Esse era o cenário. Pelo que entendemos na história, os empregados de Nabal, eles estavam lá fazendo um churrascão, festejando, né? Toda aquela fartura. E Davi fica sabendo daquela festa. Davi fica sabendo do que está acontecendo, né? Daquela fartura toda, e ele acha que os seus homens merecem ser convidados.
né? Afinal de contas, ele e seus homens protegeram as colheitas, protegeram os rebanhos, né? Patrulharam os campos, não permitiram roubo, né? Não permitiram saques. Davi entende o quê? Que merece um pouco de generosidade. De generosidade. E o que Davi faz? Davi envia 10 homens à casa de Nabal. Davi pede um pouco de alimento para os homens de Nabal. Não, para os homens dele, né? Pede um pouco de alimento a Nabal. Olha, né? Seja generoso comigo. Retribua o favor que fizemos, né? Haja com generosidade, haja com misericórdia. Davi disse: olha, Nabal, né? Você está desfrutando de tanta fartura, por favor, nos dê aí um pouco que você puder. E pode perguntar para os seus empregados, ele disse, eles vão falar para você que nós os ajudamos, que em todo tempo nós estávamos com ele. Gente, segundo os costumes da época, né, a hospitalidade mandava que qualquer viajante que se achegasse, ele deveria, né, seja qual o número que fosse de pessoas, eles deveriam ser alimentados. E isso para Nabal não era nada, gente. Ele estava recebendo 10 homens que Davi havia enviado. Isso para Nabal não era nada, além, né, do costume da época dizer que deveria ser feito. Nabal era muito rico, tinha muita fartura, né? Isso para Nabal não era nada. E lembrando também que Davi não era o quê? Um pedinte qualquer. Ele entendeu que seus homens haviam contribuído para o sucesso de Nabal, né? E nos negócios de Nabal, na sua prosperidade, né? Que era devido também ao trabalho de Davi e dos seus homens. Querido, e aqui vale uma lição importante. Já vamos abrir o primeiro parênteses. Nós devemos ser generosos com as pessoas sempre que possível. Amém? Exercer generosidade. Sempre que possível. Existem sempre formas de ajudar o próximo. O dever de nós, como cristãos, como entendedores da palavra, é que nós devemos ser generosos. Ainda mais com aqueles que nos fazem prosperar. Existe alguém ajudando você? Existe alguém que te ajudou? Exerça a generosidade para com ele. A pior coisa que existe é uma pessoa ser conhecida como ingrata. E isso para um cristão não combina de forma alguma. Amém? Deus, nosso Pai, Ele é um Deus generoso. E Ele espera que nós, como filhos, né, hajamos assim também. Agir com bondade, com generosidade, compartilhar o que temos. Amém? É o que Deus espera de nós. Mas o que foi que Nabal fez? Nabal fez o contrário. Fez como o próprio nome dele diz, ele agiu como um tolo. Lá no verso 10 e 11 que nós lemos, ele falou assim: quem é Davi? Quem é esse tal filho de Jessé aí? Né? Hoje em dia tem muita gente fugindo aí dos seus senhores, ele disse, né? Porque eu deveria pegar o meu pão e a minha água, a minha carne, né, do meu churrasco e dar a vocês, eu nem sei de onde vocês são. Olha a resposta de Nabal. Nabal finge nunca ter ouvido falar de Davi. Ele sabia quem Davi era. Mas ele finge que nunca havia ouvido falar de Davi. E mais, querido, ele ainda comparou Davi e os seus homens, né, como fugitivos, como vagabundos. Sei lá de onde esse cara está fugindo, né? Porque hoje tem tanta gente fugindo dos seus senhores, Nabal disse. Diante daquela resposta, os homens de Davi fizeram o quê? Ficaram irados. E voltaram para dar a resposta a Davi. O que aconteceu? Davi não precisou ouvir 2 vezes. Foi uma vez só o relato. Não precisou ouvir de novo. Junta as espadas de vocês. Davi pegou a espada dele. Davi juntou um exército de 400 homens e fez o quê? Partiu para a casa de Nabal. Aqueles homens estavam furiosos, cheios de raiva, armados com suas espadas. Davi fica furioso. Na cabeça de Davi, o que Davi pensava? Eu vou fazer ele engolir cada palavra que ele disse. Era assim. Ah, Nabal, você não sabe o que está te esperando. Você vai engolir palavra por palavra. E aqui cabe um outro parênteses, né? Às vezes não é assim que acontece quando alguém ofende a gente. Você não fica bravo não de ouvir determinadas coisas. Só eu que fico, né? Amém, glória a Deus.
Gente, imagina aqueles homens com raiva, tudo querendo vingança, tudo nervoso, né? Jogando praga em Nabal, não é assim? Jogando praga em Nabal. E Davi dizendo, eu vou mostrar para ele que eu não sou bobo, né? Eu vou mostrar para ele me pagou, a Bíblia diz que Davi falou assim, ele está me pagando o bem que eu fiz ele com o mal. Isso não vai ficar assim. Isso é um desaforo. Você já pensou assim alguma vez, quando alguém falou mal de você? Não, né? Graças a Deus, aleluia. Tem gente que diz assim, miserável, né? Fiz tudo para esse homem e ele me trata desse jeito. Mas isso não vai ficar assim não, eu vou dar o troco nele, vou mostrar para ele, não é assim? Ingrata, fiz tudo por aquela mulher ordinária. Olha como é que ela está fazendo, como é que ela está agindo. Gente, quantas vezes a gente pensa em se vingar de alguém, não é mesmo? Não precisa responder nem levantar a mão, é só para pensar em introspectivo. Quantas vezes a gente fica indignado, a gente faz, né, tudo pela pessoa e a pessoa não sabe ser grata, trai a gente na cara dura. E bate aquela raiva dentro da gente, aquele sentimento ruim. E ainda que esse sentimento não dure, não perdure no nosso coração, e graças a Deus por isso, mas às vezes a primeira reação é assim, sim ou não? Claro que é, gente. Bate aquele nervoso. Você fica sabendo de determinadas coisas. Dá vontade de pegar a pessoa, né, que nos magoou e tirar satisfação com ela, dizer a ela umas boas verdades, como Davi queria fazer, vou mostrar para ele. Davi partiu para tirar satisfação com Nabal. Quem nunca pensou assim, né? E a gente julgando Davi, quando lê um texto dele, julga Davi. Ah, Davi, você é um homem segundo o coração de Deus, pensando desse jeito. Mas a gente pensa assim também, irmãos. A verdade, irmãos, é que Davi partiu para matar Nabal e toda a sua família. Davi falou, não vai ficar vivo nem Nabal e nenhum menino da casa dele, eu vou matar todo mundo. Davi ia dar um fim à vida daquele homem. Davi ia fazer isso. Ele não só ia tirar a satisfação, como ele ia matar Nabal. Mas no meio do caminho, enquanto Davi vinha contra Nabal, surge Abigail. Olha que maravilha. Esposa de Nabal, conforme eu disse, inteligente e bonita. Montadinha num jumento. Sem falar com o marido dela. Ela juntou um monte de presente. E o que foi que ela fez? Ela correu para interceptar Davi. Abigail, quando fica sabendo, né, do que o marido dela fez, da resposta que ela deu para os homens, né, de Davi, um empregado contou para ela, né, a besteira que Nabal fez, o que a Abigail faz? Ela toma uma atitude inteligente. Ela falou, eu preciso reverter essa situação, porque isso vai dar ruim. Ela pressentiu o que estava para acontecer. A Bíblia diz que ela pega 200 pães, 2 vasilhas cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão tostado, 10 bolos de uva passa e 200 bolos de figo. Deve ser gostoso, bolo de uva passa, eu gosto. Carrega tudo no carro, no jumentinho, né? Carrega toda aquela coisa, acelera fundo e parte para encontrar Davi. Foi o que ela fez. Abigail não é boba, gente. Ela é inteligente. Ela sabia, no fundo, que ela era a última fronteira entre Davi e a casa dela. Ela estava, né, a última fronteira entre Davi e a destruição da casa dela. Ela sabia da importância daquele momento. Então, quando ela encontra Davi, ela desce de jumento, e a Bíblia diz que imediatamente ela se joga aos pés de Davi. E ela diz, deixa eu falar com você, me escuta, eu peço. Por favor, Davi, permita que eu fale. Antes que você se vingue, escuta o que eu tenho para te falar. Eu não vi os homens que você enviou. Eu só fiquei sabendo disso depois. Gente, imagina 400 homens no deserto,
400 soldados, num deserto, um calor infernal, com fome, com raiva, impulsionado por um líder que já tinha falado que ia matar aquele homem a qualquer custo, e de repente aparece uma mulher linda, com um carro cheio de hambúrguer e sorvete no meio do deserto. Imagina. Imaginou? O que a atitude daquela mulher fez com o coração daqueles homens? Tirou toda a raiva que tinha no coração deles. Aquilo acalmou Davi. E é interessante ainda, porque nas palavras de Abigail, ela era tão inteligente que aquela mulher não defende Nabal, não. Ela fala, olha, na verdade ela concorda com tudo. Ela diz, ele é um tolo mesmo. Ela diz assim, o próprio nome dele já diz quem ele é, um tolo. Então ela pede perdão a Davi. Olha, Davi, eu estou te pedindo perdão. E mais, gente, ela coloca a culpa nela mesma. Ela falou, a culpa é minha, não é dele, é minha. Sendo que ela não era culpada de nada. Ela ficou sabendo depois. E mais, gente, olha o que essa mulher fez. Essa mulher ainda diz assim para Davi, olha, deixa Deus tratar com Nabal. Porque se você for lá e agir de cabeça quente, você matar Nabal, você colocar o sangue dele nas suas mãos, depois você vai se arrepender, Davi. Olha as palavras dessa mulher. As sábias palavras, de Abigail fazem Davi desistir de matar Nabal. Então Davi diz assim, olha, foi Deus que mandou você, viu? Foi Deus que fez você vir aqui ao meu encontro, porque eu jurei me vingar do seu marido. Então, no último verso que nós lemos, Davi pega toda aquela comida, todos aqueles presentes e diz para Abigail assim, olha, eu estou aceitando as suas desculpas, você segue para sua casa, volta em paz, eu vou voltar para o meu acampamento, Está tudo resolvido. Querido, e a gente tira uma lição maravilhosa daqui. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção. A mansidão salvou a pátria naquele dia. A delicadeza de Abigail conseguiu reverter um rio de raiva. Davi ia agir com raiva, de cabeça quente, por um impulso. Abigail agiu de maneira inteligente, prudente, Palavras sábias, acalmando a situação, ela foi humilde, ela foi generosa, ou seja, presta atenção, a humildade e a generosidade, ela tem poder para parar uma guerra. Uma guerra. Para impedir um derramamento de sangue, um extermínio. Desculpas podem fazer desarmar discussões. Pedidos de desculpas têm o poder de neutralizar a raiva, a vingança, o ódio. Acalma os ânimos, devolve a razão. Abigail nos ensina muita coisa. Ela nos ensina o poder da bondade, a força de um coração bom, o poder da mansidão. Nós associamos Abigail a quê? Bondade, coração bom, mansidão. Provérbios 25:15 vai dizer, a língua branda quebra até os ossos. Quantas vezes a nossa língua está afiada como uma espada, pronta para ferir, para tirar a vida das pessoas, para machucar. Mas Abigail nos ensina uma lição maravilhosa. Que precisamos agir com humildade e generosidade. E a maior lição de todas que a Abigail nos ensina, presta atenção no que eu vou te falar. Abigail viveu 1000 anos antes de Cristo, antes do sacrifício de Jesus. Mas a história dela prefigura a história de Cristo, a história de Jesus. Abigail se colocou entre Davi e Nabal. O que foi que Jesus fez por mim e por você? Se colocou entre nós e Deus. Abigail se ofereceu para ser castigada pelos pecados de Nabal. O que foi que Jesus fez por mim e por você? Aleluia.
se ofereceu em sacrifício pelos meus e pelos seus pecados. Jesus permitiu que o céu o castigasse pelo meu e pelo seu pecado. Abigail desviou a raiva de Davi. Cristo foi a nossa proteção contra a raiva de Deus. Aleluia. O pecado, o castigo que era meu e seu, Ele pagou em nosso lugar. Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Oh, aleluia. Você já parou para pensar que você foi completamente perdoado pelo sacrifício de Jesus na cruz? Você agradece a Deus todos os dias por isso? Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua generosidade, nós somos perdoados. Mas agora a pergunta é: nós que fomos tão perdoados, não deveríamos perdoar também? Com tanto amor Ele nos amou, não deveríamos nós amar também? Você já imaginou que você foi convidado a sentar na mesa do rei e compartilhar com ele do pão dele? E hoje eu e você não deveríamos compartilhar desse pão, dessa graça, desse amor também, sim ou não? Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Coloca o título da mensagem para mim, por favor, até pedi, esqueci. Praticando a misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Você quer receber misericórdia no dia do juízo, no dia de você acertar as contas com Deus? Pratique a misericórdia. Deus foi tão generoso com você, seja generoso com os outros. Deus te amou tanto, ame o seu próximo. Deus te perdoou tanto, perdoe o seu próximo. Mas como anda a nossa visão do mundo? Estamos vivendo como Nabal, sem se importar com quem está do nosso lado, ao nosso redor? Nabal era assim. Se preocupava apenas com ele mesmo. Como anda a sua visão? Como a de Nabal, preocupando apenas com você mesmo? Agindo sem bondade, sem misericórdia, sem ser justo, sem praticar misericórdia? Essa era a visão de Nabal. Estamos vivendo como Davi, cegos de raiva por alguém, com um desejo de vingança, com vontade de ver o outro ser derrotado? Ou vivemos como Abigail, que tem dividido o pão, que dividiu o pão, o perdão, a graça e a misericórdia de Deus? Agindo com bondade e com misericórdia? Querido, olhe mais para Abigail e menos para Nabal. O que é isso, pastor? Querido, olhe menos para os encrenqueiros e olhe mais para Cristo, o nosso mediador. Se a gente ficar o tempo todo olhando para quem nos ofendeu, colocando o nosso foco nisso, querido, vamos perder Cristo de vista. Se a gente ficar o tempo todo imaginando uma forma de se vingar, de querer mal para o próximo, vamos perder Cristo de vista. Nós precisamos agir como Davi agiu, não antes do encontro com Abigail, mas depois, porque depois do encontro com Abigail, ele esqueceu aquilo, ele perdoou, ele seguiu a vida dele. E não é o que deve acontecer com nós, querido. Depois que eu e você tivemos um encontro com Cristo, o melhor é perdoar aquele que te fez algum mal, e deixa eu falar que você segue a sua vida. Então eu não vou me prolongar, porque o recado de Deus é muito claro para nós hoje. Romanos 12:21 diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. É isso que Deus quer nos ensinar hoje. Quem você precisa perdoar?
Qual é a mágoa que você precisa esquecer? Né? Existe alguém que você não foi justo com essa pessoa e você precisa consertar as coisas. E Deus está falando para o seu coração hoje: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Abigail salvou a família dela com sua atitude, com o coração bom. Às vezes nós estamos tão cegos de raiva que a nossa atitude está prejudicando a nossa família, pode levar a nossa família, né, a ser derrotada, a ser morta. Porque estamos agindo como Davi, cego. Então o recado de Deus para nós essa noite é claro, querido, que o nosso coração seja bom, que o nosso coração seja um coração generoso, né? Que o nosso coração, que a todo instante a gente pratique a misericórdia com as pessoas, que o nosso coração seja um coração cheio de paz e não de vingança, né? Cheio de amor e não cheio de raiva. E eu quero que você saia daqui essa noite pensando no seguinte: Jesus ama você. E Ele espera que você ame o seu próximo também. Amém? Aleluia. Não se canse de praticar a misericórdia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra essa noite. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Querido, vá em paz, que Deus te abençoe, te dê uma noite de descanso, de paz, né? E amanhã, às 7h15 da manhã, estaremos de volta para o nosso culto matutino. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.